Palavra aberta. O Congresso Nacional vai ficar responsável por fazer eventuais ajustes no projeto enviado essa semana pelo governo, que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de brasileiros serão beneficiados. Atualmente não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.259,20. Pela proposta, o trabalhador que recebe entre R$5 mil e R$7 mil vai pagar menos imposto do que paga atualmente, por causa de uma isenção parcial. Para compensar as isenções, haverá uma tributação maior para quem recebe até R$600 mil ao ano e outra de cobrança de imposto fixo de 10% para quem tem rendimentos a partir de R$1 milhão por ano, com taxação de dividendos. Para debater os pontos positivos e negativos do projeto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado tributarista, doutor em Direito Tributário, professor da PUC Minas, sócio do escritório Almeida Melo Sociedade de Advogados, João Paulo Fanucchi. Olá, doutor João Paulo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, ouvintes, bom dia, Kátia, bom dia, França, prazer. Bem-vindo e damos as boas-vindas também ao mestre em administração, contador, professor Danilton Paiva, Franz Petruccelli. Olá, professor, bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Bom dia a todos, bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia, professor João Paulo. Obrigado, professor. Começando com o doutor João Paulo Fanucchi, didaticamente, eu queria que o senhor explicasse quem mesmo vai ser abarcado por essa isenção. Quem ganha até R$5 mil, mas quem ganha de salário base R$5 mil, quem ganha salário bruto de R$5 mil, ou salário líquido, aquele que cai na conta de até R$5 mil. Queria que o senhor explicasse. Muito bem, Eustáquio, então pelo projeto de lei, como você muito bem colocou no início aí, que pode sofrer modificações ao longo da tramitação no Congresso Nacional, a proposta que leva em consideração seria do rendimentos tributáveis. Então esse é o termo que é utilizado. Então, evidentemente, quando fala rendimentos tributáveis, aqueles rendimentos isentos, rendimentos que são verbas indenizatórias, não compõem a base de cálculo. Então, eventualmente, salários, honorários, então esses valores eles vão compor na sua integralidade a composição da aferição desse valor entre R$5 mil e R$7 mil, que seria essa redução, que é o termo utilizado pela lei, redução do imposto de renda e não necessariamente uma isenção. Mas, por exemplo, se a pessoa ganhou naquele mês R$6 mil bruto, tá lá no contra-cheque, R$6 mil bruto. Certo. Ela teria que pagar o imposto de renda, mas líquido, caiu na conta dela R$4.500 por causa de outros descontos. Ela está isenta ou não? Ela vai ter que analisar cada uma das verbas que receber, se tem natureza tributável ou não. Então, sendo salário, teria, se tiver uma indenização, não inclui na base de cálculo. Transporte, por exemplo, não inclui na base de cálculo, exatamente considerando o que é a verba decorrente do salário propriamente dito. Vamos passar a palavra agora para o professor Franz Petruccelli, também nesse clima de entendimento da proposta, a sua primeira avaliação sobre essa ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e já começando a falar também sobre os impactos para a economia como um todo, professor. Bom dia. Bom, Kátia, o que entende-se desse momento é o seguinte, tá? São R$5 mil que o trabalhador, que é aquele que ganha até R$5 mil, tendo uma renda, né, uma renda bruta ali, tributável, muito bem colocado pelo professor João Paulo ali, é que ele vai ter uma economia ao longo do ano como se fosse um 14º salário, em torno aproximadamente aí de R$457 por mês, né? Ou seja, ele vai melhorar um pouco a sua condição de vida. O ideal, né, é que esse trabalhador, ele não queira gastar esse dinheiro, queira comprar bens com esse dinheiro, e sim o quê? Guardar, né, ter uma política, uma educação financeira para poder guardar esse dinheiro. Por quê? Porque, querendo ou não, né, uma vida de qualidade que antes ele não passava aperto para poder comprar coisas, pagar suas continhas básicas do dia a dia ali, agora não, agora vai ter uma sobrinha. Então ele vai conseguir administrar melhor isso daí. Pode se aquecer e ainda pode se aquecer a economia com a compra, né, de insumos, enfim, de bens eletrodomésticos, entre outros produtos aí. Tá? Agora, professor João Paulo, a gente precisa falar de outras faixas, né? Quem ganha de R$5 mil a R$7 mil, até R$600 mil, os dividendos aí dos super ricos. Queria que o senhor também didaticamente falasse para a gente, por favor. Muito bem, Kátia, é um desafio, porque é interessante que a reforma tributária que foi recentemente aprovada, ela colocou como um dos princípios, agora de forma expressa na Constituição, a simplicidade do sistema tributário. Isso é uma questão que já está no texto constitucional. E ao fazer a leitura, mesmo eu que atuo no direito tributário há alguns anos, leciono a matéria, eu confesso que eu achei essa primeira redação do projeto de lei um tanto pouco confusa, porque aqui nós temos, por exemplo, por mais que tenhamos que ser didáticos aqui,
como que você vai calcular esse valor da tributação? Então tem uma fórmula para ser adotada, que é o valor dos rendimentos dividido pelo valor de 60 mil para alcançar a alíquota efetiva em razão dessa progressividade da tributação que se tem, especialmente sobre os super ricos, nesse percentual que variará entre 0% e 1% e 10% de alíquotas, né? Então o que nós temos aqui é uma alteração numa tributação sobre os dividendos, como muito bem colocado, que já é uma proposta antiga, né, que muito se debate, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que ainda considera ou que concede a isenção na distribuição de lucros e dividendos. Mas a discussão não é tão simples assim, porque acaba que outros países que ainda que tributem a distribuição de lucros e dividendos levam a cabo a tributação que a pessoa jurídica venha a ser exercida e experimentada. Então, o Brasil hoje, salvo engano, é um dos 3 países do mundo que ainda concede essa isenção. Então, é uma discussão ainda que já veio ainda na época do governo Bolsonaro, que ainda está presente agora nesse projeto de lei propriamente dito. Com relação às faixas de 5 mil e 7 mil reais, igualmente, nós vamos ter uma progressividade. Então, essa isenção que está sendo dita, que é na verdade uma redução do imposto, que está sendo colocada assim no projeto de lei, ele vai ter um percentual também igualmente progressivo. Então, quanto mais receber, né, depois dos 5 mil reais vai ter essa redução, depois desse percentual desse valor de 5 mil reais, haverá uma progressividade de alíquotas dentro dessa faixa, e depois de 7 mil reais não vai se ter mais nenhum tipo de benefício fiscal de redução. Agora, eu voltando a palavra para o professor Franz Petruccelli, o senhor está com uma análise também de que essa proposta vai incentivar mais pessoas a declarar o imposto de renda? Sim, veja só, né? Hoje em dia, existe principalmente para os autônomos, tá? Porque existe uma necessidade de comprovação de renda e os extratos bancários não estão sendo mais aceitos como antigamente pelas instituições bancárias, tá? Como pegar um financiamento de um imóvel, até a aquisição de um carro, entre outros itens aí. Então, o que as pessoas, né, poderiam pensar antigamente para não fazer a declaração da forma correta no imposto de renda? Olha, eu vou pagar imposto de renda, eu ganho R$ 3.500 por mês, e mesmo assim eu vou ter que pagar imposto de renda, fazer o preenchimento da declaração e pagar imposto de renda. Espera-se, né, que entende-se que com essa isenção aí de até R$60 mil por ano, as pessoas passam a fazer o preenchimento do imposto de renda, que é uma forma de comprovação de renda que vai, sem sombra de dúvida, permitir, né, pegar empréstimos para crescer, desenvolver negócios e comprar bens que possam alavancar a qualidade de vida deles. Professor João Paulo, a gente tem até perguntas e respostas, né, no site do Ministério da Fazenda, porque assim, é um assunto novo, é de uma complexidade, mas que atinge uma parcela muito grande da população. E uma das dúvidas que a gente tem visto por exemplo, quem trabalha de carteira assinada, que tem o salário X e ainda faz trabalhos extras, né? Os chamados bicos, enfim, tem alguma atividade para complementar a renda e recebe por Pix. E aí, o que acontece? Sendo oriundo do trabalho, seria sujeito à incidência do imposto de renda. Então, porque se é uma contraprestação, uma prestação de serviço, ainda que de forma autônoma, pela legislação tributária, isso seria o que se fala fato gerador do imposto de renda. Uhum. Então, a pessoa, se for cumprir, como o professor Franz bem colocou, né, que agora existe uma tendência de formalidade para essas pessoas que até então não declaravam, levando a sério ou levando a rigor daqueles valores que são recebidos, esses valores precisam ser declarados como rendimentos tributáveis. Agora, o senhor falou de uma questão que é uma palavra que é sempre usada quando o assunto reforma tributária é tratado, simplificação. Né? E o senhor falou de que a redação está um tanto quanto confusa. Na sua avaliação de especialista, né, até de doutor no assunto, professor no assunto, como que isso poderia ser mais simples, considerando esse público que vai ter que pode ter a isenção, né? Quem recebe até 5 mil reais, como que isso poderia ser mais simplificado? Então, Kátia, eu acho que assim, um ponto que sempre me chama a atenção nessa questão aqui, que vamos pensar em termos de justiça fiscal, essa proposta de desoneração para as pessoas de 5 mil, 7 mil reais, é uma proposta que vem a calhar com a ideia de justiça fiscal. Isso acho que não tem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode esquecer de um passado. Nós temos um problema no Brasil que é muito antigo, que é na não atualização da tabela do imposto de renda ao longo dos anos. Sim. Esse é um ponto que às vezes as pessoas esquecem, o tempo às vezes faz com que as pessoas esqueçam desse ponto. Então eu estava até consultando um pouco mais cedo, até no próprio site do Congresso Nacional,
um projeto de lei em discussão em termos de atualização da tabela do imposto de renda. E a rigor, se nós considerarmos a lei de 95, a tabela que foi ali aprovada e a atualização pelo IPCA ao longo dos anos, nós estaremos falando em valores, de termos de progressividade, que superam esses R$5.000. Então já está defasada essa proposta de 5 mil. Há uma defasagem ao longo dos anos, porque a nossa correção da tabela de isenção, então veja, hoje a isenção tem em torno de R$2.800, R$2.000 e poucos reais, né? R$2.259,20. Obrigado. Essa é a faixa de isenção, mas se fosse atualizado ao longo dos anos, nós estamos superando R$5.000 de isenção. Estaremos falando a líquida de 7,5%, de 15%, acima de R$7.000. Então, é importante revisitar o passado, entendeu? É uma briga que nós, como os contribuintes, tínhamos que levar a cabo, que é essa atualização da tabela do imposto de renda. Mas, evidentemente, né, dos males pior, na medida que tem essa proposta dessa desoneração de 5 mil, depois até 7 mil reais. Professor Franz, nos últimos meses, uma das maiores discussões em termos da economia brasileira foi o ajuste fiscal, equilíbrio das contas, déficit zero, redução de custos, reforma administrativa, o governo tentando reduzir os seus gastos. E essa proposta foi muito criticada, dizendo o seguinte: nós estamos na época de reduzir gastos e o governo está isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000, ou seja, vai deixar de arrecadar. Mas o governo está na proposta dizendo que vai haver uma compensação, taxando quem tem renda alta. O senhor acha que vai dar para compensar, vai ficar no 0 a 0 ou o governo vai deixar de arrecadar mais mesmo? Bom, entende-se, né, que isso vai ser uma proposta gradativa, é o que está no projeto, né, ao longo dos anos ali. Vai começar com percentual pequeno de 2,5%, 2027 vai ter outro percentual de 5,5%, não vai chegar a 10% de uma vez só não. Tá? A gente sabe que o nosso dinheiro, infelizmente, ele perdeu valor. Tá? Isso é uma forma de justiça social. Tá? Como disse o próprio professor João Paulo, né, tem muitos anos que a gente tem um reajuste aí dentro da tabela do imposto de renda. Isso vai ser uma forma de proporcionar, inclusive para a sociedade, para cerca de 10 milhões de brasileiros que serão beneficiados com essa isenção aí, uma qualidade de vida, um bem-estar social. Tá? Agora, com relação à questão dessa isenção para os super ricos, né, que estão em torno de 141 mil pessoas, tá? A balança, o equilíbrio, ele vai existir ao longo do tempo. Tá? Vai ter esse ajuste ao longo do tempo. Claro que entende-se que outras medidas serão cabíveis também por parte do governo. Mas, com a prerrogativa que outras pessoas, vários contribuintes autônomos vão passar a preencher o imposto de renda como forma de comprovação de renda, essa balança pode ser equilibrada em um curto prazo aí. Professor João Paulo, e agora, junto às principais entidades aí, né, os setores que fazem a economia se movimentar, a gente viu muitas reações. E uma das principais aí, a gente fala também sobre a situação dos estados, dos municípios. Essa reação está adequada? Faz sentido? Haverá muita perda para o setor produtivo? Eu acho que é uma pergunta excelente, Kátia, porque por mais que falemos que o imposto de renda é um imposto da União, então um projeto de lei apresentado pela União, existe uma técnica de repartição desses recursos. Então, nem toda a arrecadação do imposto de renda fica para a União. Existe uma técnica de repartição do recurso do imposto de renda para fundo de participação dos municípios e, além disso, por exemplo, os serventuários dos estados, dos municípios, no caso de retenção na fonte, então o servidor público, esse valor vai para os estados e para os municípios. Então, é um problema que vem aqui federativo, é um problema que se tem em termos de governança do país como um todo, exatamente pelo fato de que aquela história é uma isenção talvez com chapéu alheio, né? E isso já foi alvo de debate no Supremo Tribunal Federal, muito voltado à questão de ICMS. Estou pegando por uma analogia. Então, tem uma concessão de uma isenção do ICMS, mas isso afeta os municípios. Então, os estados têm que garantir a arrecadação dos municípios. Então, a pergunta que eu faço é no mesmo sentido. Então, havendo essa desoneração por parte da União, isso vai afetar as contas públicas dos estados e dos municípios também. Seria uma isenção com chapéu alheio e aí a União teria que cobrir essa defasagem nos estados e dos municípios? É um ponto que chama muita atenção, que viola a ideia do Brasil como uma federação como um todo. E, professor Franz, a gente sempre reclama de pagar imposto, pagar mais imposto, a tabela do imposto de renda desatualizada, mas a gente fala, a gente tem uma alta carga tributária, 35%, 40% do que a gente recebe é tudo de imposto. Mas, por outro lado, há aquela discussão, mas a carga tributária não é alta, em outros países é mais ou menos isso, mas há uma volta disso em serviços públicos de qualidade. Na visão do senhor, a carga tributária no Brasil é alta, não é adequada, ou o que falta é uma prestação de serviço boa?
Bom, na verdade, a gente, primeiramente, Eustáquio Ramos, o Brasil, né, geograficamente falando, é um país muito extenso. Né? É difícil controlar as ações ali, vamos dizer assim, né, individuais ou pontuais, regionais, ou até mesmo federal, nível federal ali. Com relação à sua pergunta aí, tá, a carga tributária, se a gente tivesse uma qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, eu não digo só nos grandes centros, tá? Digo, inclusive nas cidades do interior, tá? Que nós temos em torno mais ou menos 5.570 cidades no Brasil, né? Nível nacional aí. É uma carga tributária que está dentro da faixa ideal, se a gente comparar com Suíça, por exemplo, Suécia ali, mas geograficamente elas são países de extensão menores, geograficamente falando menores. Então é mais fácil até controlar, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Pessoas, cada um tem um jeito de ser, um modo de ser. Então a gente lidar com pessoas é uma grande arte, eu costumo brincar dentro de sala de aula, né? Cada um tem a sua forma de ser. Acredito que, né, com essa carga tributária atual é possível sim ter tanto bem-estar social, tanto qualidade de educação, como também na área da saúde, qualidade nos hospitais aí, tá? Professor João Paulo, agora o governo trabalha para não, além de ter apresentado, né, essa proposta, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, o trabalho agora também é para que a proposta não se desidrate, né, porque ela não seja tão alterada nos debates lá no Congresso Nacional, né, porque agora é o Congresso que vai tratar desse assunto. Mas durante essa discussão na Câmara, no Senado, na sua avaliação, o que é preciso estar como centro do debate e na sua opinião, quais seriam as principais alterações a serem feitas? Então, é uma pergunta muito interessante, Kátia, que aqui vai na parte jurídica e política também, né? Uhum. Eu tenho dito e abertamente, eu acho que hoje nós estamos tendo uma inversão no Estado brasileiro, na medida que, no sentido de que nós não estamos discutindo o tamanho do Estado que nós desejamos. O que eu quero dizer? Nós estamos tendo uma necessidade de cobrir as despesas públicas que estão sendo aumentadas, e isso faz parte do jogo democrático. Qual que é o tamanho do Estado que nós desejamos? Então nós temos hoje uma mudança de rumo do Estado. Então veja, um governo de direita quer reduzir as despesas e custos, um governo mais de esquerda quer ampliar. E uma variação disso de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, uma política de governo que não vai fazer com que, no meu ponto de vista, que o Brasil consiga evoluir a longo prazo. É necessário termos, de uma forma mais definitiva, uma política de Estado, e não uma política de governo. Tá? Então, eu acho que o centro da discussão que volta aos olhos é no sentido aí, nós vamos ter que discutir a redução da carga tributária, ou nós vamos ter que reduzir os custos tributários, as despesas públicas. Ou seja, nós tivemos uma reforma tributária que ela foi posterior, ela não observou anteriormente o tamanho do Estado que nós desejamos. Então, o eixo temático aqui, evidentemente, vai ser no sentido de que, olha, vai ter uma tributação adicional. Tem espaço isso hoje? Por mais que haja um discurso de que vamos ter uma redução para aqueles que recebem menos, para aqueles que estão até R$5.000, R$7.000, mas vai ter uma tributação mais alta chamada super ricos. E será que essa tributação sobre os super ricos vai acontecer de verdade? Será que os super ricos não vão ter uma forma... Hoje o capital é muito fácil de sair do país. Então será que realmente vai acontecer? O capital hoje é muito volátil. Então será que vai acontecer de fato? Então eu tenho uma perspectiva muito no sentido de que pode ser que essa expectativa de equilíbrio da conta entre a desoneração e aquilo que vai ser arrecadado não aconteça exatamente em razão dos caminhos que existem para tentar buscar num mundo global uma redução da carga tributária. Então o eixo temático que eu acho é que vai vir à tona se vai ser efetivo ou se não vai, porque o capital é volátil hoje. Existem exemplos mundo afora, né, de empresas que mudam sedes, empresas que para tentar buscar uma tributação que seja mais vantajosa. Então, é uma perspectiva que eu tenho ainda, acho que ainda não sei se vai alcançar o resultado pretendido, além dos debates, como muito bem colocado, no sentido de não é o caso de reduzir as despesas e os custos do Estado e também contemplar o benefício para as pessoas de baixa renda ou de menor renda. Essa desoneração, ela me parece ser muito justa, mas precisaria de aumentar a carga tributária, como muito bem o Eustáquio colocou. Hoje nós estamos falando de 34% do PIB. Então nós temos uma carga tributária que não é tão alta igual dos países escandinavos, mas nós temos um retorno que me parece não é tão proporcional igual o povo desejaria. Então é justa a desoneração para aqueles que recebem até R$5.000, R$7.000, da forma que está proposta. Mas seria necessário algo a mais de arrecadação
para tentar equilibrar, ou seria o caso do Estado tentar cortar as despesas supérfluas? Acho que esse é o ponto. Professor Franz, para a gente até finalizar, o senhor acha que, diante de tudo isso que a gente debateu, das repercussões dessa semana, essa medida do governo foi uma medida política, populista, técnica, ou uma medida que faz justiça para quem ganha até 5 mil reais, para quem precisa ter uma sobrinha de dinheiro, como você falou no início, de poder guardar ou gastar com alguma coisa que está precisando ali? O que o senhor acha? Essa medida foi... Eu classifico esse projeto como? Bom, Eustáquio, eu classifico isso como uma justiça social, tá? Realmente, anos, né, muitos anos que a nossa tabela de imposto de renda estava defasado e, querendo ou não, né, as pessoas recebiam determinados valores mensais. Se a gente parar e pensar, gente, 3 mil reais por mês para uma família, né, uma quantia muito irrisória. 3.500, 4 mil e ainda descontando o imposto de renda, isso vai ter uma sobra que vai proporcionar a essa família uma economia. Tá? Eu essa semana até brinquei que tenha mais humanidade, inclusive na política tributária. Essa é a grande chave, mais humanidade na política tributária, porque se a gente pensar no super rico, 141 mil pessoas. Se a gente pensar na população que está sendo afetada com relação à questão da isenção do imposto de renda, né, são em torno de 10 milhões de brasileiros. Olha essa balança, vamos tentar equilibrar essa balança? Tá? Um super rico, por exemplo, pode pegar um investimento dele de R$1 milhão, colocar no LCI ou LCA e com um ano retirar o que pagaria de imposto de renda. Tá? O LCI, LCA é isento, vai continuar isento, essa é a perspectiva. Tá? Então, entende-se que é uma medida para a justiça social, para proporcionar melhor qualidade de vida, melhor bem-estar para a sociedade. E só para concluir, professor João Paulo Fanucchi, os outros percentuais não houve alteração nesse projeto, né? 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Nenhuma alteração, né? Permanece da forma que está. Tanto é que aquela questão da progressividade das alíquotas, e aqui se fala, nós estamos falando de isenção, mas aqui a letra da lei é redução da tributação, que é a metodologia que foi adotada pela lei para ter essa simplificação, essa redução. Né? E é possível classificar o momento político e também talvez também vamos considerar a necessidade da proposta, porque foi uma promessa de campanha, mas o momento político, econômico? Eu acho que é muito claro para mim, sabe, Kátia? Acho que foi uma promessa, salvo o melhor juízo, na promessa de campanha, não me lembro dessa contraprestação de aumentar a carga, não me lembro, sinceramente, eu posso estar equivocado. Vamos reduzir e vamos tributar lucros e dividendos. Eu lembro dessa promessa de campanha, que é legítima no jogo democrático, mas o momento agora me parece que é bem oportuno até de colocar em xeque um eventual confronto entre Congresso e o próprio Executivo. Ou seja, se o Congresso rejeitar, é o Congresso que rejeitou, mas o presidente tentou, no momento em que, pelos índices que a gente tem visto, até aqui na Itatiaia tem anunciado diretamente, a questão da aprovação do governo Lula. Então me parece, embora não seja cientista político, que o momento é estratégico para esse tipo de discurso político. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o projeto enviado essa semana pelo governo para o Congresso Nacional, que prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Recebemos o advogado tributarista, doutor em Direito Tributário, professor da PUC Minas, sócio do escritório Almeida Mello Sociedade de Advogados, João Paulo Fanucchi. Doutor João Paulo, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Obrigado, Eustáquio, obrigado, Kátia, França, um prazer, e aos ouvintes principalmente, a razão de ser desse programa, muito obrigado e até a próxima. Obrigada pela presença e agradecemos também ao mestre em administração, contador, professor Danilton Paiva, Franz Petruccelli. Obrigada pela presença, até a próxima, professor. Obrigado, Kátia Pereira, obrigado, Eustáquio Ramos, obrigado, professor João Paulo, por esse bate-papo aí. Muito obrigado. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.